Oi, gente, muito bem! Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Fala para mim, qual a garantia que você, produtor, tem hoje para minimizar possíveis prejuízos no campo? Tem muitas maneiras de prever situações, certo? Mas nem sempre é assim, por isso a importância de ter na propriedade um seguro para os negócios. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma plataforma que ajuda a aprender, contratar e gerenciar riscos e apólices de seguros rurais. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com Lucas Bandeira, que é CEO da Me Sinto Seguro. Lucas, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, tudo bem? Boa tarde, Daniela. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre riscos climáticos e o seguro rural. Maravilha, Lucas. A gente que agradece a presença de você aqui. Agora eu quero saber quem é que teve primeiro a ideia desse nome, Me Sinto Seguro, Lucas. Eu gostei bastante, inclusive. Obrigado. Bom, o Me Sinto Seguro, ele começou, quando a gente mergulha para o entendimento do problema, do risco, né? E quando a gente visualiza uma conversa muito comum em regiões interioranas, onde as famílias se reúnem numa mesa e conversam com pessoas mais velhas, um avô, um tio mais antigo, isso é muito presente no agronegócio, né? E aquele almoço de domingo onde você vai trocar alguma informação, trocar uma ideia com alguém mais experiente e aquela mensagem dessa pessoa, ela traz segurança, né? Ela te traz esse sentimento de se sentir seguro, né? Então, é isso que a gente tenta expressar para a cadeia do agronegócio, né? A utilizar a tecnologia aí como um meio angariador da melhor oportunidade de proteção de risco climático para o produtor rural e para todo mundo que está envolvido aí na cadeia do agronegócio. Bacana, Lucas. A gente sabe que para muitos produtores rurais, quando o assunto é seguro rural, fica aquela questão mais complexa, a pessoa não tem muito essa noção. Como é que é para vocês? Como é que vocês podem dizer para a gente como é que é a percepção do produtor rural quando o assunto é seguro? Fala para a gente. Bom, acho que é importante a gente trazer primeiro alguns dados do mercado, né? Quando a gente olha para o perfil do produtor rural hoje que mais contrata seguro no mercado brasileiro, a gente está falando principalmente do pequeno produtor rural. Esse pequeno produtor rural, ele representa hoje mais de 70% de todo o alimento que a gente consome internamente. E esse produtor rural, ele precisa, primeiro, ele não tem recurso próprio, né? A grande maioria precisa pleitear crédito para poder plantar, fazer a implementação de um rebanho, enfim. E ele mais do que isso, ele precisa ir 2 vezes no ano buscar esse crédito, né? E eu não preciso falar também que o agronegócio ele tem uma exposição muito grande às questões climáticas, né? Uma indústria a céu aberto. E quando a gente olha para todos os fatores que colaboram para o sucesso, né, de uma lavoura, de um rebanho, enfim, qualquer que seja o agroempreendimento, o clima ele representa a grande maioria hoje dos fatores de sucesso, né? E o produtor rural atualmente ele não tem. Primeiro, a gente identificou no mercado, numa pesquisa que a gente fez aí nos últimos 3 anos, conversando aí com mais de 200 produtores rurais de todas as regiões do país. Eles não têm a cultura, né, a princípio, da contratação do seguro, né? O seguro, principalmente, por exemplo, vamos pegar um seguro de uma lavoura, ele acaba sendo viabilizado por uma obrigatoriedade de quem está financiando ele, né, quando obriga, e raros os casos quando existe uma percepção que o próprio produtor rural já tenha passado, por exemplo, por uma frustração severa, por um evento climático que de fato impactou ali a produtividade que ele esperava ter, né? E nessa ida ao pleito do crédito, né, o produtor rural ele acaba sendo também bombardeado por uma série de outros serviços correlatos e o seguro acaba ficando, vamos pensar assim, em um segundo ou terceiro plano.
E por ele não ter um foco também, e isso não se tornar algo de fato prioritário para ele acaba também tendo uma experiência no momento que ele vai utilizar um seguro ruim, que não colabora que ele se torne ele se torne um cliente perene, né? O que eu quero dizer? Muitas vezes ele contrata, ele vai pleitear um crédito, ele sai lá, por exemplo, com uma pólice de seguro, né, da instituição financeira ou do canal que ele está angariando esse crédito, e ele acaba não tendo transparência no que ele contratou. Quando ele precisa utilizar esse seguro no momento do sinistro, ele acaba se frustrando porque ele achava que tinha contratado X e acaba que a pólice era Y, e isso acaba virando um ciclo muito problemático para todo o mercado, né? E hoje, é importante a gente deixar muito claro que o seguro rural, né, em todas as suas modalidades, não só o seguro, por exemplo, da lavoura, mas eu estou falando do seguro das máquinas agrícolas, eu estou falando das benfeitorias, eu estou falando dos rebanhos, eu estou falando de florestas e por aí vai. Ele é o principal ou um dos principais mitigadores de riscos climáticos. Então, não existe outro instrumento hoje no mercado, né, tão líquido e tão certeiro que ajude tanto o produtor, quem está pleiteando o crédito, por exemplo, ou quem está financiando ele também, né? Então, o seguro rural, eu já estou complementando um pouco aqui também, ele tem um aspecto muito social, né? Ele também acaba ajudando o produtor a se manter no campo, né? Ele pode planejar as safras, a safra atual, as próximas safras, com a garantia de que, no mínimo, ele não vai sair endividado de uma safra para outra. Maravilha, Lucas. É muito importante isso que você falou. É claro que a cada ano a gente acompanha situações diferentes e até parecidas. Esse ano a gente teve essa questão da soja, né? O atraso no plantio, o atraso também no escoamento, a perda de muitos grãos também. É realmente bastante importante o produtor rural ter essa consciência de cada vez mais deixar o seu produto, deixar a sua lavoura ali bastante segurada para não ter esses prejuízos, até para, de repente, não ter como pagar até esses créditos que você acabou de comentar, que são muito importantes, né? Bom, então vamos falar sobre a plataforma que vocês desenvolveram, que é relacionada ao seguro rural. Quais são os serviços que vocês oferecem? Lucas, conta pra gente como é que é a plataforma, como é que surgiu a necessidade de ter essa plataforma, quais são as funcionalidades. Perfeito, Daniela. Bom, a Me Sinto Seguro, a gente trabalha com o conceito de um ecossistema digital, né? Então, a gente visualiza sempre partindo lá do produtor rural, né, e desse problema dele perceber de uma maneira que acaba contaminando, vamos pensar assim, a cadeia, para que o seguro rural ele não engrene, né? Vou fazer uma relação aqui, por exemplo, hoje, se a gente pegar o ano de 2020, a gente tem aproximadamente 20% da área agricultável do Brasil com algum tipo de cobertura securitária de clima, né? Eu não estou falando de seguro de crédito, outras modalidades. E quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente está falando aí de uma área agricultável de mais de 90%. E o que faz a diferença nesse sentido, né? É justamente o produtor rural ele ter acesso a produtos, né? A ter acesso a profissionais que atuem nesse sentido. E nesse sentido, nós acreditamos que a nossa tecnologia ela vai entregar por meio de um aplicativo, né? Então, hoje a gente tem um aplicativo que nós chamamos de uma carteira digital de seguros rurais, pela qual o produtor rural ele pode, de uma maneira bastante simplificada, tá, bem facilitada, ele pode aprender sobre seguro e sobre como, por exemplo, quanto custa e o que cobre o seguro por exemplo, da cultura que ele vai plantar no município que ele vai plantar. Então, a gente entrega uma série de informações mastigadas para ele que ele comece a se planejar, para falar, bom, eu entendi que tem custado mais ou menos, sei lá, X reais o custo por hectare para eu contratar um seguro nos últimos anos. Eu entendo que tem tais seguradoras que estão atuando aqui na minha região. Eu entendo que existem profissionais que podem me atender sem eu precisar, muitas vezes, ir num balcão de uma
de uma cooperativa ou de um banco, eu posso ter mais autonomia e contratar um seguro dentro da minha própria propriedade, né? Acessando profissionais especialistas e os produtos adequados. Então, o aplicativo ele tem esse objetivo, o produtor rural, ele ser a carteira, vamos pensar, está sempre junto com ele vai poder aprender, vai poder contratar à distância de maneira autônoma e administrar as apólices que ele venha contratar por dentro da plataforma, né? Importante a gente citar que parte da experiência com o seguro rural é tornar viva a apólice que ele contratou. E tornar viva nesse aspecto, muitas vezes, é trazer a ciência do produtor, que num evento, vamos pensar um exemplo, né? Eu estou na região sul, aqui na região sul a gente tem um problema de geada muito severa em algumas regiões, por exemplo, nas culturas de inverno. Então, gerar um alerta, falar, olha, produtor, você tem uma apólice de seguro de trigo, por exemplo, na seguradora tal, e a gente tem um alerta de geada nas próximas horas, né? Você não gostaria de fazer, já antecipar o seu aviso sinistro, né? Dessa maneira a gente já consegue, inclusive, ajudar as próprias seguradoras, os corretores que os atendem, a prestar um serviço mais rápido, né? E dar mais agilidade por toda a cadeia. Então, por isso que eu reforço, nós trabalhamos com esse conceito do ecossistema que começa lá com o aplicativo do produtor rural. Esse aplicativo, Daniela, ele se comunica de uma maneira bem integrada com um produto que a gente chama de back-office digital. Quem que utiliza esse produto? Basicamente, nesse momento, nós estamos trabalhando com corretores de seguros que atuem, né, que já atuam de maneira especializada nesse mercado, e também um seguro. É importante deixar claro que quem pode ser, por exemplo, a gente está tendo um pouquinho de problema com a nossa conexão. A gente está tendo um pequeno probleminha na nossa conexão de internet com o Lucas, que a gente estava conversando com ele agora. Quero só fazer um teste aqui. Lucas, você me ouve? Eu acho que a gente perdeu a conexão aqui com o Lucas, que a gente estava falando sobre o seguro rural, a importância de ter um seguro rural. A gente vai tentar a conexão daqui a pouquinho com o Lucas para a gente continuar esse nosso assunto tão interessante, tão importante, que é o seguro rural para os produtores rurais, que muitas vezes tem essa questão de tabu, por que contratar um seguro rural, qual que é a importância para a lavoura de se contratar um seguro rural, e daqui a pouco, quando a gente conseguir a nossa conexão com o Lucas novamente, a gente continua com esse assunto aqui no nosso programa Tech Startups. Enquanto a gente não consegue essa conexão, a gente muda de assunto, a gente vai falar agora de uma startup que utiliza sensores de alta resolução para monitorar pomares. A empresa atende produtores do Cinturão Verde de São Paulo e hoje 550 milhões de frutos em 23 milhões de pés são monitorados pela tecnologia. Luiz Felipe Olivan é sócio e investidor da Android Robotics, deu mais detalhes para a gente sobre esses sensores que podem ser aplicados em diversas variedades de fruticulturas. Vamos ver. Nós brincamos que a nossa missão é fazer o monitoramento árvore a árvore, fruto a fruto, né? O nosso hardware, né, o nosso sensor, ele vai embarcado em tratores que já são da operação do produtor. Essa foi uma preocupação nossa e nós, em razão dessa questão de conseguir embarcar esses sensores no trator, conseguimos uma visão frontal do pé. E através disso a gente consegue proporcionar ao produtor diversas informações, né? Então nós conseguimos extrair dados como tamanho dos frutos, diâmetro, frutos verdes, frutos maduros, frutos no chão, e questões como volumetria da árvore, árvores ausentes, cipó, dentre outros. Como eu coloquei, a gente iniciado agora na citricultura e passando para outras culturas, como nós estamos indo agora, como a manga e o café, as dores serão outras, né? Mas a gente sabe que está pronto para conseguir cada vez mais se adequar a cada manejo dos produtores e descobrindo novas possibilidades e gerando cada vez mais dados
para auxiliar o produtor na obtenção de maior ganho em relação ao pomar. Então, Luiz Felipe, a tecnologia auxilia o produtor nessa importante fase de tomar decisões, né, importantes no manejo. No caso, ele consegue saber, como você já falou, sobre como é que está a maturação, né? A gente está vendo até as imagens aí, o tamanho do fruto, ou se a árvore está com alguma doença também? Correto. Como vocês puderam ver no nosso dashboard, a gente consegue, através do GPS de precisão, mapear o talhão, como vocês acabaram vendo, e o produtor ele consegue, com um clique, ter acesso ao histórico de imagens daquele pé. Então, por exemplo, nós podemos ver a evolução e, através dessas faixas de calor que vocês estão vendo na tela, nós conseguimos auferir o porquê em determinado talhão existe uma diferença, por exemplo, da produção de frutos. Se há uma concentração em determinado, num canto esquerdo ou no canto direito, e isso pode ser uma variável de diversos fatores, que a gente se propõe auxiliar o agrônomo. Então, pode ser, por exemplo, ausência, estresse hídrico, pode ser questão de nutrientes. Qual que é o nosso papel? É procurar auxiliar o produtor, o agrônomo, na tomada de decisão para ter uma uniformidade dentro do talhão e do pomar dele, né? Então, a gente sabe que só através de tecnologia e um monitoramento contínuo, a gente vai conseguir gerar esses dados cada vez mais precisos para os produtores. Como tem sido a receptividade dos produtores brasileiros a essa nova tecnologia? Eles sentem realmente uma diferença nos resultados? O custo-benefício está sendo bem aceito? A gente sabe que todos esses avanços tecnológicos, eles custam caro. E esses produtores, eles são apenas os grandes que têm condições de arcar com esse investimento? Ou vocês têm opções para o pequeno e o médio também? Bom, bem colocado. Como toda tecnologia, ela se inicia com um preço um pouco maior e, com o tempo, vai se tornando acessível para todos. Infelizmente, né, a gente tem visto que a receptividade tem sido maravilhosa junto aos produtores, né? A gente tem até uma questão de falta de tempo para atender todas as demandas de tantas novas informações que eles querem. O que nós percebemos também? Como toda tecnologia, tá, algo novo, o manejo ele acaba se dando com o tempo, tá? Então, por exemplo, a gente hoje gera um conjunto de informações jamais obtidas pelo produtor, tá? Porque quando a gente consegue monitorar 100% da fazenda dele, ele tem informações que ele nunca teve. E a gente sabe que pegar esse conjunto de informações, tratá-los e aplicar, isso leva um período de tempo, né? Então, os produtores, eles compreendem isso e vêm aplicando junto conosco, mas os resultados, eles já podem ser vistos no segundo, terceiro mês de aplicação nossa, você já consegue ver alguns resultados. Claro que quanto mais você consegue monitorar a sua produção, melhor no médio a longo prazo você ter um retorno dentro do seu pomar em produtividade, né? Mas o que nós temos percebido é que os produtores, eles têm trabalhado em conjunto conosco para a gente gerar cada vez mais informação e, com isso, tornar cada vez mais fácil a vida do produtor em relação ao manejo do pomar. Muito bem, a gente volta agora para a nossa entrevista ao vivo. A gente conseguiu se reconectar com o Lucas Bandeira, que já está aqui comigo. Oi, Lucas, nesse tempo de pandemia, quando a gente conversa assim por meio virtual, tem esses pequenos probleminhas de conexão, acontece bastante, infelizmente, mas a gente está suscetível a isso, né? Lucas, a gente estava falando sobre seguro rural, ele estava contando para a gente sobre a importância de se contratar um seguro rural e também da empresa que eles têm, que é o app que eles desenvolveram também, a tecnologia da Me Sinto Seguro. Ô Lucas, logo no começo ali do site de vocês tem escrito tecnologia a favor de um agronegócio mais seguro e sustentável. E explica pra gente como que a sustentabilidade é tratada nessa tecnologia. Bom, vamos lá, gente. Por que a gente acredita que, de fato, a nossa tecnologia vai nessa linha de trabalhar para um agronegócio mais seguro?
Primeiro, porque a gente acredita de fato no seguro rural como um todo, né? E o que a gente pode contribuir como tecnologia é que a gente pode simplificar para quem contrata, que é o desafio de melhorar a experiência de contratação lá do produtor rural, e para quem está atuando como um conector, um distribuidor, potencial distribuidor desse serviço, desde uma cooperativa, uma revenda, um distribuidor de insumo, uma trader, um escritório de planejamento agrícola local, né? E os corretores de seguros, que são os intermediários legais hoje no mercado securitário, que eles possam, por meio de uma tecnologia, acelerar e tornar o seguro rural de fato mais numa percepção melhor para o produtor, né? E que simplifique a automatização das contratações desses seguros para toda a cadeia, né? E por isso que a gente acredita de fato que o seguro como um todo ele vai auxiliar essa cadeia para quem financia e para quem pleiteia o crédito, que é o produtor rural, e por meio da tecnologia tornar isso ainda mais potente, né? Que a engrenagem do seguro com o crédito, que ele possa acontecer de uma maneira digital, né? Sem fronteiras e de uma maneira mais simplificada possível. Lucas, fala pra gente quem que pode usar a plataforma de vocês. Quem quiser usar, precisa ter que tipo de dado, precisa fazer o quê? Explica pra gente. Bom, a nossa plataforma ela é composta pelo aplicativo do produtor rural, que ele é gratuito. Qualquer produtor rural vai poder baixar o aplicativo, fazer o cadastro, utilizar os dados, fazer as análises que ele quer e contratar um seguro à distância, né? De maneira autônoma. Para quem, do outro lado, a gente licencia a nossa tecnologia para quem? Para corretores de seguros e para distribuidores, que são, vamos pensar assim, são canais que auxiliam os corretores de seguros a conectar o produtor rural. Isso vai desde uma revenda, um distribuidor de insumo, um trader, um escritório de planejamento, como eu comentei anteriormente. Então, a gente licencia para quem ajuda a intermediar, que é o corretor de seguros, e distribuir. E para o produtor rural, a gente viabiliza isso de maneira totalmente gratuita, o aplicativo. Maravilha, Lucas. A gente tem mais um tempinho ainda para conversar. Claro que eu teria milhões de perguntas para fazer para você, né? Infelizmente a gente teve um probleminha de conexão, mas isso daí acontece também. Ô, Lucas, rapidamente queria que você falasse quem são os principais clientes que têm contratado aí, que têm entrado na plataforma, que têm feito parte da Me Sinto Seguro. Quem tem se sentido seguro com a plataforma de vocês? Conta pra gente. Bom, Daniela, nós começamos a trabalhar com corretores, né? Então nós selecionamos um rol de poucos corretores que nós temos contato, que fazem um trabalho sério no mercado hoje, e a gente está digitalizando a maneira como ele lida, né, com o cliente, até chegar desde os parceiros, né, que geram negócios para eles, até chegar no produtor rural. Então a gente está criando de fato um relacionamento digital e que funcione, né? E a gente também está trabalhando aí em bastidor com algumas revendas e distribuidores de insumos que temos procurado também para organizar, né, para que eles possam viabilizar, por exemplo, para um cooperado ou para um cliente que essa revenda, esse distribuidor atenda, para ele poder se conectar com um profissional que atenda ele, um corretor de seguros especialista, e acessar um produto de seguro também, né? Lucas, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa Tech Startups. A gente conversou aqui com Lucas Bandeira, que é CEO da Me Sinto Seguro. Parabéns pela plataforma e sucesso para você. Até a próxima oportunidade, Lucas. Obrigado, Daniela. Uma boa tarde. E o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência no canal AgroMais. E você também pode assistir nossa programação pelo seu celular. É isso mesmo. É só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui. Tchau!